Vibrações negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimile as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereça sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Pois é, nunca falha, né? A gente vai falar sobre ansiedade hoje e o texto de abertura caiu perfeito, né? Não é por coincidência. Então, como eu disse hoje, o tema é sobre ansiedade. E a gente vai dar uma olhada tanto pelo lado da psicologia, também depois vamos entrar no lado do espiritismo. Então, como sempre é bom a gente conceituar o termo, né? Então, ansiedade, como nos diz o dicionário, ou a grande enciclopédia portuguesa, é um intenso mal-estar físico e psíquico, acompanhado de aflição e agonia. Então, para a psicologia, a ansiedade ela tem vários níveis. Ela pode ser apenas uma apreensão e pode chegar até os ataques e as fobias, melancolia, até a síndrome do pânico. Então, ela é um estado de agitação que ela impacta tanto o lado motor, e a gente pode ver pessoas que têm a ansiedade num extremo, elas têm, às vezes desenvolvem movimentos repetitivos mecânicos, elas nem percebem, mas também estão associados no lado psicológico com um sentimento de natureza penosa, melancolia, angústia, desespero, até o pavor de certas coisas, né? E ela não é somente de hoje em dia, é uma condição, e a gente vai entender isso um pouco mais para frente, da imperfeição dos nossos espíritos. Essa condição de ansiedade que nós temos, ela é, na maior parte, resultado mesmo da nossa inadvertência como espíritos ainda que estão caminhando para a perfeição. Mas a vivência que nós temos hoje em dia contribui ainda mais para que as pessoas tenham ansiedade. A própria tecnologia, o próprio avanço que existe hoje em dia, as pessoas estão tentando o tempo todo fazer 20 coisas ao mesmo tempo, né? Estão dirigindo, mas estão no celular, estão respondendo para o filho, não sei o quê, estão o tempo todo na mídia social, postando, e não se dão conta que tudo isso está começando a acumular esse sentimento de desespero, porque parece que nunca dá conta. Todos nós hoje em dia vivemos numa sociedade e um tempo que parece que o tempo nunca é suficiente. Mas na verdade, se você olhar a essência da existência do ser humano, ela não mudou muito. As pessoas sempre tiveram outras coisas mais fundamentais que eram os contribuintes da ansiedade no passado, que é a preocupação da subsistência, dos relacionamentos interpessoais, de compromissos que você assumiu. Então, quando essas coisas elas não são muito bem administradas, a pessoa entra naquela ânsia de querer resolver tudo. Só que hoje em dia nós somos os principais contribuintes de adicionar em cima dessas coisas que são intrínsecas à convivência em sociedade, mas que não necessariamente são necessárias. Nós estamos contribuindo para a nossa própria ansiedade. Então, quando a gente entra nesse esquema de ansiedade, entra aquela reação que eles chamam de flight or fight, lutar ou fugir, né? Fugir pode parecer a coisa mais fácil no momento, só que vai gerar problemas lá no futuro. O lutar pode ser bem penoso no momento, mas vai trazer benefícios, né? Então, se a gente olhar um pouquinho mais dentro do quadro da psicologia, quais são os sintomas da ansiedade? Então, fisicamente a pessoa tem palpitação, aquela coisa que a gente fala, né, tô com apertado no peito,
a boca fica seca, às vezes até impacta a necessidade de ir ao banheiro mais vezes, a pessoa tem dor de cabeça e tal. E psicologicamente, que é o lado que a gente depois vai fazer a conexão com a parte espiritual, é sentimento de medo, de pânico, e aquela tendência para pensar sempre em coisas assim, negativas, dominando o pensamento. Que vem a ver exatamente com o lado que a Bia leu para a gente, ou seja, da sintonia dos nossos pensamentos, do que a gente está permitindo povoar a nossa mente, né? Então a gente falou da ansiedade assim como um tema, assim como uma condição que acontece com todo mundo. E até certo ponto a ansiedade, se ela é pouca, ela é boa para a pessoa, porque às vezes é o que impulsiona a pessoa a tomar ação, né? Às vezes uma situação muito normal que as pessoas têm ansiedade, que poderiam ser evitadas, e às vezes elas aprendem, são aquelas pessoas que deixam todas as coisas para a última hora. Podia ter feito ontem, não fez, podia ter feito antes de ontem, não fez, agora está faltando 15 minutos para o que precisa ser feito, então aí bate aquele desespero. Às vezes isso ensina a lição para a pessoa, poxa, a próxima vez eu não vou querer mais passar por essa sensação tão horrível, vou me preparar antes, né? Só que existem tantos graus de ansiedade que alguns deles já são até considerados transtornos, né, pela medicina. Então, o transtorno, e aqui eu vou ler porque eu quero ter certeza que eu estou falando exatamente, é um estado de ansiedade e apreensão contínua e irracional. Ou seja, não é só porque você tem um pouco de ansiedade hoje, algumas vezes na sua vida, que você tem um transtorno, né? Algumas vezes desencadeando um medo agudo que chega ao pânico, acompanhado por sintomas de perturbação autônoma, com efeitos secundários em outras funções mentais, como a concentração, a atenção, a memória e o raciocínio. Ou seja, esse nível de ansiedade, a pessoa já está começando a ter um impacto na sua vida em geral. Ela já não consegue funcionar de uma forma, vamos dizer, normal. E eles classificam como 5 tipos: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico com agorafobia, que é o medo de sair de casa. Agorafobia são as pessoas que não querem sair e ter contato com outras pessoas. Fobia social e a fobia simples. E uma coisa interessante que eles fizeram é que eles fizeram uma pesquisa numa lista de aproximadamente 40 itens que poderiam estar contribuindo para essa ansiedade, para essas ansiedades mais acentuadas, né? De uma pontuação de 0 a 100. E o que saiu lá em cima por exemplo, a morte do cônjuge recebeu 100, ou seja, uma das coisas que pode causar maior grau de ansiedade na pessoa. O divórcio, 73, a separação conjugal, 65, a aposentadoria, 45. Então, veja bem, e isso é só uma amostra muito pequena do que esse estudo foi feito, né? Então, a vida vai inevitavelmente causar situações, e pela vida eu quero dizer nós, né? Porque nós controlamos a nossa vida, nós vamos nos causar muitas situações em que a ansiedade vai aparecer. Mas é importante a gente estar prestando atenção para ver se realmente é um estado temporário ou se está como se infiltrando e se plantando dentro de nós como uma condição mais constante da nossa vida. Então o texto fala inclusive de Freud aqui, né? Que Freud fala que a ansiedade era uma espécie de alarme, era um sistema de alarme que estava nos avisando de um perigo quando algumas ideias estão começando a alcançar a expressão consciente, ou seja, está lá dentro e de repente está começando a vir à tona. Então a ansiedade é aquele alarme que a pessoa tem para tomar alguma ação. Naquele momento a pessoa ou vai decidir enfrentar ou vai tentar fugir da situação, né? E ele, no lado dele, estabeleceu 3 tipos de ansiedade. A moral, que ele fala que vem da censura do superego. O que é o superego? O superego é aquela parte do nosso consciente que rege como a gente se vê através da lente da sociedade, das coisas que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos professores. Então, quando esse superego entra em censura, ou seja, a gente se sente envergonhado, ou fez alguma coisa que você acha, nossa, isso é uma coisa que os meus pais nunca aprovariam, ou
são coisas que vêm de lá de dentro, de que você foi acumulando ao longo da vida, né? A ansiedade real, ou seja, pela percepção de um fato real que existe, que está para acontecer, e a ansiedade neurótica, que ele coloca que são as fobias ou os medos que são persistentes ou irracionais, né? Então, pelo lado da psicologia, já se desenvolveu muitas coisas para tentar ajudar a pessoa a controlar a ansiedade. Uma delas é o relaxamento e a auto-hipnose, né? Então, aquela história de você tentar, através de exercícios, se relaxar e encontrar um espaço dentro de você mesmo onde a ansiedade não está mais dominando, né? Então, e um extremo mais do que isso é a auto-hipnose. Muitas pessoas fazem tratamento disso para tentar desensitizar o lado psíquico da pessoa com relação ao impacto da ansiedade. São dois tratamentos que são muito efetivos, mas o mais importante que eles falam aqui, que é o que eu acho, que tem uma conexão com o lado espiritual, que eles chamam de programação neurolinguística. Que é, por exemplo, a gente tentar trocar, estruturar, como mudar essa estruturação da nossa experiência subjetiva. Ele explica que tem pensamentos que a gente traz negativos, que são tão enraizados no nosso subconsciente, que a gente tem dificuldade de se libertar deles. No lado racional, você entende que eles não têm sentido, mas no lado emocional, você não consegue se livrar deles. Então, essa programação neurolinguística é como você colocar um pare no meio desse ciclo e quebrar ele. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a dizer nossa, eu posso talvez morrer durante um ataque de pânico. Então, a reprogramação neurolinguística fala para você dizer, não, pare. E troca o enfoque e fala isso. Não, eu já passei tantas vezes por isso e nunca me aconteceu nada. Isso é uma coisa inofensiva. Porque muitas vezes, esse pensamento que vem na sua cabeça, você não tem controle. Então, é uma reprogramação para você quebrar aquele ciclo negativo. E às vezes esse pensamento é recorrente de experiências da infância, por exemplo. Que quando você era pequeno, toda vez que tal coisa acontecia, tinha um resultado negativo. Então você meio que se autotreinou que toda vez que aquilo acontece, alguma coisa negativa vai acontecer. Só que às vezes isso não é necessariamente sempre desse jeito. Só que aquela programação é como se fosse um disco quebrado, né? Está sempre passando. Você chega no momento que, inconscientemente, se você percebe uma coisa semelhante com isso, a tua reação já vai ser a mesma daquela época. Então você se reprogramar. Então, como a gente enfrenta a ansiedade, né? É como você pensar que o passado, ou coisas que aconteceram no passado que nos trouxeram angústia, nos trouxeram preocupação, ele já não existe mais, mas nós temos a possibilidade de interpretar aquelas coisas do passado com outras imagens mais positivas, que nos ajudam então a enfrentar a ansiedade. Existem muitos casos, por exemplo, de pessoas que eram extremamente ansiosas, por exemplo, e jamais, por exemplo, fariam uma palestra na frente de ninguém, porque teriam um pavor e tal. E com o treinamento, com a aplicação desses métodos da psicologia, são extremamente, hoje são palestrantes impressionantes, que conseguiram vencer essa ansiedade e essa fobia. Então vamos falar agora como é que tudo isso conecta com o lado do espiritismo, né? Porque nós sabemos que o corpo físico, vamos dizer, na maior parte das vezes, a manifestação do corpo físico já está sendo porque alguma coisa a nível espiritual se manifestou já há um tempo. Começa pelo lado espiritual, e o lado espiritual, então essas manifestações da ansiedade do lado espiritual podem ter uma origem do lado espiritual. E o próprio Evangelho, no capítulo 5, fala sobre bem-aventurados que são os aflitos, né? E é aí então que a gente vai fazer a conexão. Porque nós sabemos que as aflições do ser humano, elas são inevitáveis na situação que nós nos encontramos hoje em dia. No nível de evolução que nós temos hoje, essas aflições elas não têm como ser evitadas. Mas a gente vai ver também, um pouquinho mais lá na frente, duas classificações bem claras dessas.
responsáveis e as que realmente são resultado do que nós chamamos de karma, de outras vidas, né? Então, como falava Mateus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, a justiça das aflições, conforme nos deixa o Evangelho, ela só pode ser realmente entendida se a gente levar em consideração a vida futura. Porque se você não leva em consideração a vida futura, já levando em consideração, é muito difícil a gente compreender a conveniência de se sofrer para ser feliz. Porque ninguém gosta de sofrer. Só que o que Jesus deixou é que feliz daqueles que estão sofrendo aqui, porque do outro lado os espera coisa melhor. Porque nós estamos aqui para ressarcir dívidas, para nos melhorarmos como espíritos. Se todos nós já fôssemos bonzinhos, né, sem desejar o mal para ninguém e tudo, a gente não estaria aqui. Então, mas mesmo assim a gente se pergunta, né, por que então uns sofrem mais do que os outros? Por que tem uns que vêm com tantas coisas e outros que vêm com tão poucas coisas? Obrigado. Eu pensei que era só eu que estava sentindo o calor dos espíritos chegando aqui. Eu estava aqui também visualizando, falei, quem vai ser a alma caridosa que vai ligar o ar-condicionado? Por que para algumas pessoas nessa vida tudo parece ser tão difícil de conseguir, enquanto para outras, como diz aqui o texto, o mundo parece que sorri para elas o tempo todo, né? Essas desigualdades, elas provêm das nossas próprias ações. Quando nós entendemos que nós somos todos espíritos que foram criados simples e ignorantes pelo Pai, com a mesma capacidade e a mesma oportunidade de se tornar espíritos puros, mas que Ele nos deu o livre-arbítrio para tomar as decisões enquanto aqui na Terra do que fazer, começa a ficar mais claro, e nós acreditamos de que a vida não é uma só, começa a ficar mais claro então que a partir do momento que aquelas duas almas foram colocadas ou foram criadas pelo Pai, a trajetória delas vai ser diferente. Porque elas vão ter a possibilidade de escolher o caminho a seguir. Do mesmo jeito a gente pode fazer o paralelo naquilo quando a gente tem filhos. Os filhos saíram dos mesmos pais. Como é que de repente um vai por aqui e outro vai por aqui? E para esse aqui parece que tudo é tão fácil, para esse aqui tudo tão difícil. Né? Porque são almas diferentes. E o retorno aqui, para cada uma daquelas almas, tem como se fosse uma receita, mais ou menos, que foi vinda, acordada por eles mesmos, na maior parte das vezes, sobre as dificuldades que vão ter que ser enfrentadas nessa encarnação como forma daquele espírito, ressarcir dívidas com as pessoas que estão em volta dele, e 2, continuar o aprimoramento do espírito dele mesmo. Então, quando a gente olhar e tentar classificar quais são as situações da vida que nos causam ansiedade e tentar separar elas, essa ansiedade é devido à minha própria ação tomada, eu sou responsável, versus coisas que vieram da minha existência anterior, sem dúvida nenhuma esse lado aqui predomina. Tá? A nossa falta de atenção diária, as coisas que realmente são importantes para nós, ao invés das coisas que são convenientes para nós, muitas vezes são os que nos causam ansiedade. Por que as pessoas hoje em dia têm muita ansiedade? A maior parte dessa ansiedade hoje em dia está atrelada a coisas materiais. É a ansiedade ou aquele pensamento constante de não vou ter suficiente, ou quero ter mais, ou porque fulano tem isso e eu não tenho.
Então, isso já gera uma ansiedade desnecessária. Por quê? Porque e onde é que está a diferença disso? O que está sendo ignorado aí? Está sendo ignorado o lado de você colocar na mão de Deus e ter a confiança de que o que é necessário para você, desde que você se esforce e trabalhe, seja honesto, tudo, vai aparecer. Agora, o que é necessário para você não é necessariamente o que você acha que é necessário para você. O que é necessário para você, Ele conhece melhor do que ninguém. Então, quando essa necessidade que nós temos aqui não coincide com a que Ele sabe que nós precisamos, aí é onde nós temos que aceitar que existe uma razão para isso. Uma razão para essa diferença. E aí é onde entra você ter a fé. Porque para mim a ansiedade muitas vezes é a falta de fé. Você entrar no desespero é você não ter a fé. Porque quando você percebe que você está trabalhando, está sendo honesto, está fazendo, está batalhando, e aquilo que você almeja tanto não está acontecendo, aí tem que entrar a fé, porque provavelmente aí é que está a conexão com uma causa anterior. Porque se você realmente está fazendo tudo o que você pode fazer, o que já para começar é difícil, né? Porque a gente consegue encontrar 200 mil desculpas para dizer que a gente fez tudo o que tinha que fazer, né? Mas será que a gente fez mesmo? Será que a gente se portou mesmo da forma que deveria ter se portado? Mas vamos considerar que sim. Vamos considerar que você fez tudo o que você tinha que fazer, do jeitinho certo. Você não invejou o outro, não passou a perna em ninguém, trabalhou duro, ajuda quando pode, não sei o quê. E aquela coisa que você almeja tanto, não está acontecendo. Seja o que for, né? Aí a gente tem que ter realmente a fé e a crença de que deve ter acontecido alguma coisa, numa outra encarnação, que para isso não vai acontecer para mim. Não está nos meus planos. E ao invés de se revoltar, tem que dar uma... Aí é onde entra essa parte que eu achei a conexão com a reprogramação neurolinguística. Por quê? Porque aí a gente entra, ai, coitadinho de mim, pobre eu, fiz tudo, nunca acontece comigo, ai, coitadinho de mim. Não, para aí e fala, tá bom, não está acontecendo, é uma coisa que eu queria muito, então, Pai, me dá forças para entender e para conseguir aceitar o fato de que você não vai vir para mim agora e continuar indo para frente. Porque o que você pode estar nesse momento é pondo tanta energia naquela ideia tão fixa que você está deixando de ver outras 10 oportunidades de coisas melhores que estão do teu lado. E aí você está pondo só a sua energia naquilo ali, você nem vê as outras coisas. Então aí é onde está o lado de você entender que se realmente não existe uma explicação, ou você não consegue encontrar uma explicação, você precisa crer de que se você se acredita como espírito imortal, de infinitas vidas já passadas e outras tantas por passar, e que nós somos todos imperfeitos, alguma explicação tem, só que a gente não sabe nesse momento. Então aí entra, né, com o tempo, acho que conectar com a semana passada, a paciência. A gente é muito impaciente, a gente quer ter todas as respostas agora, né? Só que muitas dessas respostas, se nos fossem dadas no momento, nos causariam mais problemas do que nos ajudariam. A gente não está preparado para escutar. Então, como a gente lida com a ansiedade dos dias de hoje? Primeiro é ter consciência de que a ansiedade sempre vai existir. Enquanto nós formos espíritos imperfeitos, ela vai existir. Segundo é entender de que nós temos controle, a maior parte das vezes, sobre as coisas que nos dão ansiedade. Então vamos começar a nos monitorarmos um pouquinho melhor e tentar fazer a pergunta a nós mesmos: por que eu estou ansioso nesse momento? Qual é verdadeiramente a razão? É o fato que está aqui na superfície? Ou é alguma coisa que está lá dentro, mais no fundo, que a gente fica empurrando, né? Você fala, não, isso daí eu lido com você, eu lido a semana que vem. Hoje eu não estou afim. Porque se tem alguma coisa que é mais, vamos dizer, básica, que a gente não está lidando, enquanto você não lidar com aquilo, é a mesma coisa que você tratar um sintoma de uma doença, mas não a causa. Então a gente precisa começar a trabalhar e entender qual é a verdadeira causa.
Isso não é só do lado espiritual, não. A gente tem que rezar, tem que orar, tem que fazer evangelho em casa, o centro ajuda muito. Mas às vezes precisa ajuda de uma pessoa profissional. Fazer uma consulta com um psicólogo, entender o que está acontecendo, tentar entender onde é que está. O se autoconhecer é a melhor arma que existe para a nossa evolução. Conhece-te a ti mesmo, né? E aí, o outro lado disso é, então, tá bom, estou trabalhando em tudo isso e tal, sei que vai acontecer, como é que eu lido com isso? Então aí é você, se realmente a ansiedade é uma coisa que tem a tendência de te controlar, é você desenvolver essas ferramentas que podem te ajudar no momento. Como o relaxamento, como essa reprogramação mental. Mas uma coisa extremamente importante é o vigiar o nosso pensamento, que é o que a Bia leu lá no começo. Por quê? Porque nós somos tudo um monte de anteninha, né, conectada com o lado espiritual. E se a gente sabe então que a gente teve desavenças aí com pessoas em vidas passadas e não sei o quê, isso não significa que elas estão todas aqui com a gente de novo nesse mesmo momento. A grande maioria delas está do lado espiritual. E se a gente está com essas anteninhas tudo, né, ligada, mas o nosso pensamento está sintonizado com coisa ruim, eles vão querer utilizar essa possibilidade de influenciar os nossos pensamentos, para nos causar ansiedade. Então, uma parte da ansiedade também vem da falta de atenção que nós temos nos nossos pensamentos. E no que a gente gasta tempo pensando. Não gaste tempo pensando nas coisas em que você não possa ou ajudar ou mudar. Porque tem tantas outras que você pode, que você está deixando de lado, que é um desperdício de energia. E se a ansiedade está vindo, parar, elevar o pensamento até o Pai e se dá a permissão de sentir a ansiedade. Falar, olha, eu estou sentindo ansioso, ansiosa, Pai, não sei porquê, me ajuda a entender o que está acontecendo, mas mais que tudo me dê forças para passar por essa fase. Se é alguma coisa que está vindo, que eu estou começando a ter a sensação disso, então me prepare para que eu possa, ou pedir ajuda. A gente às vezes acha que nós não somos merecedores da bondade do Pai. E em parte é porque a gente tem grande consciência do quão imperfeito nós somos. Mas outra vez eu vou fazer um paralelo. Se você é pai e é mãe, por mais imperfeito que os seus filhos sejam, se eles pedem ajuda, vocês não ajudam? Então será que o nosso Pai, que é toda a perfeição, todo o amor, todo o entendimento, se a gente levar o pensamento e pedir ajuda, por piorzinho que a gente seja, em comparação aos outros, será que ele não vai também nos ajudar? Claro que vai. Só que a gente precisa saber pedir de coração e precisa saber aceitar o que vem desse pedido, né? Porque muitas vezes a gente pede errado, ele mais uma vez entende que a gente ainda é meio, né, torto. Então, ele ajusta o pedido e manda o que a gente precisa. Só que não era o que a gente estava esperando. Aí a gente fica bravo com ele. Oh, mas não foi isso que eu pedi. Da culpa. Exato. Você está falando de pensamento, o André Luiz tem uma frase que eu adoro, que ele diz: o pensamento forma a imagem atrai semelhante. Varrer aqui, pensamento negativo não vale a pena. Pensamento forma, né? Por isso que o Espiritismo fala que o pensamento é pensamento forma. No momento que você pensou, uma forma se criou daquele pensamento. E o que aquela forma tem, ela se projeta. E se é uma coisa positiva, para quem você pensou aquilo ou a situação que você pensou, aquela projeção chega. Mas se ela é negativa, ela chega também. E os semelhantes se atraem. Então, se você está criando essas formas, pensamentos aí nebulosas e negativas, tá cheio de gente do outro lado prontinho. Opa! Vamos se juntar a esse, entendeu? Então, como outros estudos já foram feitos, ou outras palestras já foram feitas, uma grande parte dos distúrbios emocionais, que hoje em dia ficou muito fácil ser tratado só através de medicamento, existe a necessidade de se trabalhar o lado espiritual. Eu acredito muito no fato de que se os remédios e a medicina para esse lado existe hoje, existe por causa da permissão do Pai. Senão não teria sido inventado. Então não é dizer que a gente tem que ignorar e falar, não,
se eu estou com depressão, se eu estou com ansiedade, não sei o que, eu não vou tratar. Mas se você só tomar o remédio, você está outra vez só cuidando do sintoma. Do efeito, não da causa. Só o sintoma. Você precisa cuidar da causa raiz. E essa causa raiz pode ter várias. Só que se você ficar só no remédio, é só um paliativo, né? E você até pode, hoje em dia, com o avanço da medicina, viver uma vida inteira bem, só tomando esse paliativo. Só que você não trabalhou o que você precisava ter trabalhado para não ter que voltar outra vez com aquele mesmo problema. Porque se aquilo está com você hoje em dia, é porque precisa ser trabalhado. Ninguém deu aquilo de presente para você, se você não merece, se você não pediu às vezes. Então é a combinação. Nós sempre falamos aqui, né, que o dia que realmente a medicina e a ciência se aliar ao lado espiritual, as possibilidades vão ser infinitas. O dia que realmente a medicina entender que você precisa tratar do corpo, porque chega um momento que a disfunção do corpo é tanta que se você não equilibra o corpo, você não consegue trabalhar o espírito, mas por outro lado, que se você não trabalha o espírito, você não vai evitar que isso não volte a acontecer de novo, é um ciclo vicioso. E mais a gente está vendo hoje em dia a medicina se aliando ao lado espiritual. No Brasil principalmente, muitos hospitais já têm grupos de passe, médicos que são espíritas, que fazem o tratamento da medicina, mas ao mesmo tempo fazem passe com os pacientes. Então a gente está vendo que trabalhar o lado espiritual é tão e mais importante do que só cuidar do sintoma do aparelho físico. Tá? Então, como conclusão de hoje é que a gente vive numa sociedade caótica. Só que nós temos sobre uma parte desse caos. Então não vamos adicionar desnecessariamente ao caos que já está ao nosso redor, que a gente não tem controle. Aprendam a se desconectar um pouco. Tá? A gente não precisa estar grudado nisso 24 horas por dia. Aprenda a relaxar, a desfrutar da natureza um momento. Tira uns 10, 15 minutos por dia, senta. A gente mora num lugar tão lindo, gente. São Diego é um lugar tão privilegiado. Aprecia o pôr do sol. Aprecia uma manhã tranquila. Escuta o pássaro. Agradece a Deus pela natureza, por tudo que está ao nosso redor. Aprende a se desconectar tanto das coisas que a gente parece que está tão assim desesperado. Porque amanhã você pode não estar aqui. E aí já vai ser tarde demais. Pelo menos para essa vida. Mas tem muitas outras pela frente, né? Me disse que nós, os seres humanos, só valorizamos o que não temos e o que perdemos. O que temos, né? Vamos aprender a valorizar, então, o que sim temos. Que é muito, né? Então é isso. Muito obrigado a todos pela atenção.